Olá, eu sou Maisie Oliver, faço parte da equipe de professores do Instituto Baronesa, sou escritora, pedagoga e psicanalista clínica. Estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso curso, a um curso básico de como escrever um livro infantil, baseado na minha prática de escritora. Eu tenho 7 livros publicados, 3 deles literatura infanto-juvenil, e estes livros estão à disposição dos leitores lá no Clube de Autores na internet. Para acessar é só colocar o Clube de Autores lá no Google e colocar o meu pseudônimo Maisie Oliver, que certamente irá aparecer os meus 7 livros publicados. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco de como escrever um livro infantil de um outro gênero, porque nas aulas anteriores nós vimos como escrever um livro baseado em uma história, que pode ser uma fábula, pode ser um conto. Hoje nós vamos falar de como escrever um livro de poemas, que é um outro gênero literário. O livro de poemas, ele é um livro bastante interessante para as crianças e vale a pena você apostar nessa ideia de escrever poemas para crianças. Em relação às características, nós vamos ter em relação à linguagem, em relação à questão das cores, do tamanho dos textos, nós vamos ter a mesma orientação que foi feita para quando se vai escrever um livro de contos, que nós já falamos nas primeiras aulas. O poema tem características próprias, e vale ressaltar que na antiguidade o homem já escrevia em forma de poema. Então, nós podemos dizer que esse gênero é o gênero mais antigo do mundo. O poema é a arte de brincar com as palavras ou com as expressões. Ao escrever um poema, nós temos várias formas de agrupar os versos. Um poema ele é formado, primeiramente, de versos. O verso é cada linha, uma linha que a gente escreve é um verso, e ele é formado de vários versos ou de apenas um verso, mas quando nós colocamos mais de um verso, nós já temos uma estrofe. Uma estrofe pode ser formada de um verso, dois, 3, 4 e assim por diante. Então, nós temos várias formas de agrupar os versos quando estamos montando um poema. O número de estrofes e o número de versos que nós vamos utilizar vai depender da sua criatividade e da vontade do escritor. É muito rico o mundo dos versos, porque existe mais de um tipo de poema, e cada poema tem o seu agrupamento e a forma de montagem dos versos. Existe até um poema que é chamado de poema cinético, onde os versos são feitos em forma de desenho. Então, ao escrever um livro para crianças em forma de poema, nós teremos aí um mundo de criatividade, um mundo de imaginação que nós podemos utilizar. O que você vai escolher, a forma que você vai escolher de agrupar os versos dos seus poemas que vão para o seu livro infantil, aí vai depender de você, da sua criatividade, da sua vontade, do jeito que você gosta, da forma que você acha melhor e mais bacana. Por exemplo, para crianças, eles adoram quadrinhas. O que são as quadrinhas? As quadrinhas são os versos rimados, composto geralmente de 4 versos, e você faz uma rima costurada. Quando eu fui escrever para o meu livro de poemas infantil, o livro Frida Poeta,
eu parti de um tema, ou seja, eu utilizei um tema. O tema escolhido, quem é Frida Poeta? Frida Poeta é uma personagem de uma bruxa que eu criei. A Frida, ela é fictícia, ela é uma bruxa. Então, a partir dessa bruxa, eu resolvi criar um livro com os poemas da bruxa ou os poemas que envolvem a vida da bruxa, né? É claro que dentro deste tema maior, eu utilizei o interesse das crianças, que quais são? As brincadeiras, os animais, os medos das crianças, ou seja, os assuntos e o conteúdo do livro, você vai tirar das vivências da criança ou das crianças da faixa etária para as quais você vai escrever o livro. Nós já falamos disso nas outras aulas, isso aí também vale para o livro de poema. Em relação ao tamanho dos poemas, a escolha é sua, mas aquelas orientações lá das primeiras aulas também servem para o livro de poemas. Ou seja, para crianças muito pequenas, você vai fazer poemas pequenos. Partindo do exemplo aqui da página 15, que contém o poema Aviãozinho, eu fiz uma pesquisa entre as crianças que estavam mais próximas a mim para descobrir que tipo de brincadeiras, que tipos de coisas elas gostavam, com que elas passavam o seu tempo, como que elas se divertiam. E eu descobri que uma das brincadeiras era o aviãozinho de papel. Então, a partir daí, eu fiz um poema chamado Aviãozinho, que é a brincadeira de jogar o aviãozinho de papel. Essa brincadeira muitas crianças conhecem, elas fazem parte do imaginário e também da vivência popular de muitas crianças da periferia, das escolas públicas. Às vezes as crianças não têm com que brincar, então elas brincam de jogar aviãozinho. Esse poema ele ficou muito rico, porque ele teve inclusive a ajuda dos meus netos, né? Eles gostaram muito. Eu aproveitei aquele momento de vivência, eles brincando, eles saltando, pulando, pegando os aviões e construí na hora da brincadeira, com toda a emoção e toda a vivacidade dos meus netos que estavam brincando aqui em casa com outras crianças. Então, o exemplo do poema Aviãozinho é para demonstrar para quem vai escrever um livro infantil utilizando poemas, perceber que o universo onde ele vai buscar o tema, os assuntos, né, dos poemas, em que ele vai se basear, né, para escrever toda essa realidade, ele vai encontrar muito perto dele, perto do público que ele pretende alcançar, perto, né, de onde ele está, do ambiente em que ele convive, observando, né, as crianças, às vezes até da própria família ou dos amigos, no local onde trabalha, que é frequentado por crianças, você pode fazer sua pesquisa e observar qual é o melhor tema, qual é o melhor assunto, qual o assunto da vez, qual o interesse da vez das crianças, para que você possa fazer um livro rico, um livro cheio de coisas bacanas, para que as crianças possam folhear, para que as crianças possam ler. Isso tudo é muito interessante e só vai estimular as crianças à leitura e à criatividade. Nós vamos falar agora de um elemento muito importante no poema, que é a rima. Como eu já falei antes, as crianças adoram rima, adoram poemas rimados, né? As quadrinhas, então, elas têm verdadeira paixão. Então, você pode usar rima
ou pode não usar rima. Mas se o seu poema não tem rima, ele precisa ter ritmo. Porque o poema, na verdade, é uma fala cantada. E esse ritmo, ou essa rima, ele vai dar essa impressão, essa intenção de música. E faz com que as crianças caiam no balanço da rima ou do ritmo. Então, para fazer as rimas, você pode usar rimas simples ou rimas ricas. As rimas simples você faz utilizando, dentro da classe gramatical das palavras, adjetivos, substantivos, verbos, etc., você faz uma rima simples se você usar só verbos, né? Vou pegar aqui um exemplo do poema Aviãozinho, aqui do meu livro. A primeira estrofe diz assim: voa, voa, aviãozinho, aviãozinho de papel. Voa, voa, ligeiro, por cima do meu chapéu. Então, nós temos a palavra papel e chapéu, que são dois substantivos. Então, esta é uma rima simples. Para fazer uma rima mais complexa, uma rima rica, você terá que usar classes de palavras diferentes. Ou seja, rimar adjetivo com substantivo, ou então substantivo com numeral, ou então numeral com verbo, ou verbo com substantivo, ou verbo com adjetivo. Ou seja, quando você faz uma variação na classe de palavras, aí então você tem uma rima rica. E isso é um potencial bastante criativo e bastante interessante num poema. Vou dar um exemplo de poema de rima rica aqui do meu livro, Frida Poeta. O poema tem o título de Bruxa Frida, página 27. Aqui a bruxa. E o poema diz assim: Bruxa Frida, sou uma bruxa chiquérrima, não tenho gato preto nem branco. No Acre a gente é valente, aqui bruxas gostam de onça e as onças gostam da gente. Então, nós temos aqui a palavra valente, que é um adjetivo, e a palavra gente, que é de outra classe de palavras. Então, valente e gente formam uma rima rica, porque foi organizada com a variação na classe de palavras. Então, para você fazer um livro, né, de poema infantil, que é assim de muita aceitação e de uma boa recepção junto às crianças, você pode escolher, você pode pegar um tema, animais, por exemplo, e fazer vários poemas de animais, ou você pode fazer que nem eu fiz, criar um personagem, a partir do personagem você fazer os poemas que tem a ver ali com aquele personagem e com o interesse das crianças que gostam do personagem. Ou você pode fazer até, se você quiser, pega um conto e transforma ele em poema. E aí você pega esse poema, que na verdade conta uma história, só que ele não é um conto, ele é um poema, porque é em versos. E aí você monta o seu livro. As ilustrações é a mesma orientação das primeiras aulas. Para crianças menores, ilustrações grandes. As crianças maiores, se você quiser, você pode manter ilustrações grandes, mas não há muita necessidade. Porque no caso das crianças menores, elas dão muita importância para a ilustração. O desenho do livro, a ilustração do livro, para elas tem uma força muito maior para chamar atenção, para que elas gostem, certo? Então, é um mecanismo, né, de encantar as crianças com as grandes ilustrações. Esse vídeo
eu gravei, tive uma certa dificuldade para gravar, porque aqui no ambiente onde eu estou gravando, que é no meu consultório, hora fez calor, eu precisei ligar o ar-condicionado, e também teve uma hora que choveu, né? Então, talvez você, aí na edição, vocês percebam uma alteração de áudio, mas isso eu acredito que coisas simples, coisas mínimas, que não vão alterar, né, com o conteúdo, né, e com a importância desse conteúdo, desse curso, que se revela um curso prático, um curso básico, que você tem que complementar com outras pesquisas, né? Para escrever um livro de poemas, é importante que você leia bastante poemas dentro da faixa etária que você vai escrever, para enriquecer o seu repertório, enriquecer as suas rimas, enriquecer o seu universo, tanto vocabular como o universo poético mesmo. Então, nós teremos mais uma aula para encerrar o nosso curso, que eu vou falar de livros para crianças maiores, né? Crianças pré-adolescentes, na verdade, né? Então, aguardem a nossa próxima aula, espero que vocês estejam gostando. Eu estou fazendo esse curso, gravando essas aulas com muito carinho, muita dedicação para o Instituto Baronesa. Eu espero que ele tenha bons resultados, que ele dê frutos, né? Ou seja, que ele possa incentivar, motivar vocês para que estão aqui, né, nesse curso, para que vocês façam os seus livros, ou conto, ou pode ser um livro de músicas também, livro de poemas, inclusive os poemas, se vocês quiserem, podem fazer poemas cinéticos também, ou colocar alguns dentro do livro. Então, criem e fiquem assim, livres para criar e fazer o livro de vocês da forma que vocês acharem melhor. Essas aulas, elas são apenas sugestões, são dicas em cima de uma prática, em cima de 8 anos que eu me dedico à literatura, fora os anos que eu atuei como pedagoga dentro das escolas, lidando com as crianças, lidando com esse universo infantil, vendo que as crianças gostavam, participando com elas. Então, eu já sou aposentada, mas a minha aposentadoria, os meus anos de serviço, né, 25 anos de escola, dentro das escolas, me deu bastante experiência do universo infantil. Então, me sinto aqui à vontade para falar, né, de literatura infantil. Hoje nós vivemos num mundo onde a internet está dominando, mas ainda tem espaço para o livro impresso, ainda tem espaço para o livro escrito. Nós temos as escolas que precisam da produção de livros, nós não temos que ter medo da internet. A internet vai ter sempre o lugar do livro, sempre aquelas pessoas que vão gostar de folhear um livro, de pegar o livro na mão, que amam os livros. Então, vamos investir nessas pessoas que, com certeza, elas estão estimulando as suas crianças também a gostar de ler e também de escrever. Eu só quero agradecer a paciência de vocês durante as aulas e estou muito feliz em estar quase no final do curso. Espero poder depois fazer outros cursos ou ter novas participações dentro do Instituto Baronesa. E eu só desejo muito sucesso e depois ver os livros de vocês criados a partir desse curso básico aí nas prateleiras, nas livrarias, nas mãos das crianças. Muito obrigada, agradeço também ao Rogério por esta linda oportunidade. Para finalizar o nosso vídeo, eu vou apresentar uma pequena ilustração que é a minha personagem fictícia, a Frida Magia,
que foi o carro-chefe deste livro que eu acabei de apresentar. Espero que gostem. Eu sou Morgana Fada e vim de um reino distante para muitas histórias contar. Aqui me chamam de Frida, mas duvido você falar algo da minha vida ou mesmo adivinhar o nome da minha cidade ou qual a minha idade. Alguém arrisca acertar? Se você quer mesmo saber, posso agora te contar. Eu venho lá de Britânia, trago a rima e a magia para todos encantar. E tenho mais de 1000 anos. Uma fada não morre nunca, vive sempre a aprontar, vive a fazer magias para os mortais conquistar.